Tome os assentos, queridos, por favor. Gênesis 22, Gênesis capítulo de número 22 e versículo de número 1 ao 19. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1 ao 19. Glória a Deus. Diz o texto assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão uma prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando, melhor dizendo, os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia, que resposta! Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou o cutelo. Algumas traduções diz, mas essa tradução diz que pegou a faca para sacrificar seu filho, Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo e a oportunidade de poder te servir. Obrigado porque a tua palavra, Senhor eterno, é viva e eficaz. Ela é
poderosa para penetrar nos corações. Nós só queremos te pedir, amado e doce Espírito Santo, me ajude, me inspire, e que eu possa ser o instrumento desta noite para falar ao coração dos teus filhos, para falar ao coração desta igreja, Pai. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. No nome santo de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Uma promessa sempre carregará um sacrifício. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma promessa. Mais uma vez, diga: uma promessa sempre carregará um sacrifício. É isso aí mesmo que você ouviu. Uma promessa sempre carregará um sacrifício. Não existe de forma nenhuma promessa sem sacrifício. Se alguém te falou algum dia que você vai receber as promessas de Deus somente no bem bom da sua rede ou da sua cama, balançando lá no seu colchão, infelizmente eu tenho uma notícia para te dizer: não é verdade. Porque se você tem uma promessa de Deus, sempre você vai carregar um sacrifício. Nós estamos, o nosso ano em 2023 é o ano da bondade do Senhor, é o ano do Salmo de número 23. E olha o que diz o Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Me faz lembrar aqui que Jefferson, um diácono da igreja da Adsa Brasil, ele explicou de uma maneira tão poderosa. Ele disse que esta explicação da NVI, ela retrata este salmo de uma maneira tão poderosa. Ele diz assim que esperar no Senhor, buscar no Senhor, estar com o Senhor, não nos livra de males, não nos livra de problemas, não nos livra de adversidade, não vai nos livrar dos vendavais da vida, não vai nos livrar das doenças, mas estar com Deus, estar em Deus, esperar no Senhor, estar com o Senhor nos possibilitará de passarmos os momentos adversos da nossa vida confiando inteiramente em sua gloriosa presença. Quantos têm promessas de Deus nessa noite? Levante as mãos. Se você e eu temos promessas de Deus, pode ficar tranquilo, sabe por quê? Porque você vai ter que fazer algum sacrifício na jornada da sua vida. Quando nós olhamos o nosso patriarca Abraão, meus queridos irmãos, sabe quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa de Deus? Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa de Deus de um filho. Foram 75 anos, 75 anos caminhando, 75 anos buscando a Deus, até que um determinado dia o Senhor chegou para Abraão e disse para Abraão: Abraão, você terá um filho. Mas vocês sabem muito bem que nessa idade que Abraão tinha, e aí tem dois fatos extremamente importantes. Sara já tinha passado o costume das mulheres. Sara não tinha mais fertilidade. Sara não era fértil. Humanamente falando, era impossível, irmão, Sara ter filho. Mas eu quero falar para você de um segundo problema, um problema seríssimo. Sara, irmãos, além de passar da idade, ela tinha um problema uterino. Ela não conseguia engravidar. Bem, Deus fazer uma promessa para alguém, vendo todas as possibilidades de vitória, é muito bom. Quando Deus se faz uma promessa, você trabalhando, e Deus diz assim: olha, eu vou abrir uma porta maior dentro do trabalho que você está. Que maravilha, você já está trabalhando. Mas irmãos, e quando Deus diz: eu vou te abrir uma porta com você desempregado? E quando Deus diz: eu vou suprir as suas necessidades com o teu armário vazio? Porque a promessa que Abraão recebeu não foi uma promessa fácil. Olhando a minha vida e olhando a sua vida, pode ter certeza absoluta que nós iríamos ficar com o pé atrás da promessa de Deus para Abraão. Abraão, sabe o que acontece? 75 anos você vai ter um filho. Irmãos, talvez se fosse eu iria dizer: como é que pode, Senhor? Como é que pode? Eu tenho 75 anos, Senhor, já não tenho mais possibilidade, a minha virilidade já não é
já não é mais a mesma. Mas tem um agravante, aliás, tem dois agravantes. Além da minha virilidade não ser mais a mesma, Senhor, Sara já é de idade, ela já passou o costume das mulheres, Senhor. Senhor, é impossível, Senhor eterno, fazer isso. É impossível, Senhor, isso acontecer. E tem um outro agravante que eu vou contar para o Senhor. Talvez o Senhor não saiba, sendo que Deus já sabia. O Senhor, Abraão falou para Deus: olha, Sara é estéril. Irmãos, glória a Deus. Sabe o que aparece? Aparece o próprio Deus, porque a Bíblia diz que aconteceu uma teofania ou teofânia, né? Que as pessoas dizem que é a personificação do próprio Deus. Alguns estudiosos dizem que aquele anjo do Senhor que apareceu foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus que apareceu ali, né? É uma teoria, é um pensamento teológico. E ele diz que quando Abraão e Sara viu aqueles homens, os homens chegaram, ele preparou porque era costume deles cuidar das pessoas, receber as pessoas, fazer uma boa recepção das pessoas. E quando eles estavam lá recebendo, prepararam comida, irmãos, não se sabe para onde que foi aquela comida que o anjo comeu, mas que o anjo comeu. Por quê? Porque é espírito, irmãos, e espírito não come. Um espírito não come. Mas o texto diz, irmãos, o texto diz que Abraão e Sara preparou uma comida, preparou pães, preparou novilho guisado, e diz o texto que eles comeram, gente. E aí quando eles estavam lá no momento, veio a promessa: escuta, a tua mulher vai ter um filho. Daqui a um ano eu volto novamente para selar a promessa que está sendo feita agora. Lá na frente, lá do outro lado, Sara riu. Sara ficou rindo. E aí o anjo percebeu que Sara estava rindo, disse: por que você está rindo, né? E eu acho que ela pensou: você não está entendendo, eu sou velha demais, já passou o meu costumes, eu não tenho mais o processo de ovulação natural, é impossível engravidar. Além de tudo, além de não ter mais o processo de ovulação, sabe o que acontece? Eu sou estéril. E aí, irmãos, eles receberam uma palavra poderosa ali. Sabe, foi a palavra que eles receberam? Escuta, existe alguma coisa impossível para Deus? Eu gostaria que você perguntasse para pelo menos duas pessoas aí que estão ao seu lado. Pergunte para ela: existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Irmãos, se o próprio Deus, escuta, se o próprio Deus que fez a promessa, o próprio Deus que visitou Abraão, ele sabia que Sara é estéril. Irmãos, por que Deus não sabe da sua vida? Por que Deus não sabe a sua vida? Por que você fica choramingando às vezes em oração, dizendo: Senhor, Tu não estás vendo, Senhor, Tu estás vendo a minha luta, Tu estás vendo a minha dor? Ei, irmão, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele sabe de tudo, irmãos. E sabe o que aconteceu? Um ano certinho se passou, e quando eles vieram, Sara já estava lá com Isaac. Nesse percurso aconteceu, Sara terminou se precipitando, dando a Agar, uma concubina para Abraão. Irmãos, pelo amor de Deus, não se intromete naquilo que Deus quer fazer. Não se intromete naquilo que Deus quer fazer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu e você vamos meter a mão onde é que Deus está trabalhando, irmãos, vai dar BO, vai dar problema. Então, quando Deus começar alguma coisa, quando Deus começar a fazer algo, gente, quando Deus começar a trabalhar na vida de alguém, quando Deus começar a puxar o freio de alguém, quando Deus começar, sabe, irmãos, a fazer uma moinha na vida de alguém, não vai orar não, deixa lá. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, Deus não trabalha para matar, Deus trabalha para viver. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém?
Deus trabalha para viver. Deus não vai trabalhar nunca para matar você, nunca. Deus não trabalha para matar ninguém. Deus trabalha para dar vida, e vida em abundância. Agora nós queremos várias vezes nos intrometermos no lugar de Deus. E quando Sara fez isso, que ela ofereceu Agar, sabe o que aconteceu? A consequência está até hoje. Existe uma guerra hoje entre os judeus e árabes, irmãos. Filhos de Isaac e filhos de Ismael, que até hoje não se dão, e ainda tem aquela guerra da Palestina até os dias de hoje. Por quê? Por conta de uma precipitação. Pois bem, o que aconteceu? Eles tiveram Isaac. E Abraão estava muito feliz, apresentando Isaac para todo mundo, né? Apresentando a bênção dele. Ah, que maravilha! Olha, gente, imagine, Abraão, irmãos, já não tinha mais 75 anos. Abraão tinha 99 anos. Porque 75 foi a promessa, e a promessa só veio se cumprir com 25 anos depois. 25 anos depois, 25 anos depois, entre 25 e 24 anos depois, irmãos, sabe por que Deus cumpriu esse tempo? Sabe por que Deus exerceu esse tempo para cumprir a promessa? Porque nunca é no meu tempo, é sempre no tempo de Deus. Você que é apressado, eu sou que apressado, quero as coisas para ontem. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Em todo tempo a gente é acelerado, a gente quer as coisas no nosso tempo, mas Deus não. Deus, Ele tem as coisas no seu próprio tempo. Então fique tranquilo que Deus está trabalhando. Amém, meu irmão? Fique tranquilo que Deus está trabalhando. E sabe o que aconteceu? Abraão mostrando o seu filho Isaac. E aí, irmãos, a bênção chegou. Glória a Deus, que maravilha. A bênção chegou. Mas, irmãos, não existe uma vida abençoada sem sacrifício. Pode ter certeza absoluta disso. Quando Deus derramar as bênçãos sobre a sua vida, Deus também vai pedir algum sacrifício seu. Quando você estiver por cima da carne seca, quando você estiver na ribanceira de cuscuz, como diz os baianos, né? Tinha um baiano que eu conhecia, que ele disse que um determinado dia saiu uma conversa lá na Bahia, que tinha um milagre em uma cidade, que Deus transformou rio em leite e uma ribanceira de cuscuz. E aí era para estimular as pessoas para ir para aquela cidade, né? A ideia, irmãos, é que Deus vai fazer. A ideia é que Deus quer fazer. O milagre está estabelecido sobre a sua vida. Existe o ano da promessa de Deus. É o ano da promessa, irmãos, sobre a nossa vida, amém? O ano da bondade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas se prepare, porque Deus vai pedir sacrifício seu. Bispo, e qual é o meu sacrifício? Não sei, é entre você e Deus. Porque Deus não falou para Sara que ele vinha buscar Isaac. Deus não falou para ninguém. Deus falou unicamente para Abraão. E quando Abraão estava pronto e satisfeito, entendendo que Deus tinha abençoado a vida dele, chegou o tempo do sacrifício. E sabe o que Deus fez? Falou para ele: escuta, pega o seu filho. E ainda Deus, irmãos, não era Deus que queria matar Isaac, era Deus que queria matar o velho Abraão. Porque na idade que ele estava, irmãos, 99 anos de idade, sabe, um senhor já, um idoso já, sabe o que aconteceu? Deus disse para ele: eu quero que você pegue o seu filho, não é o seu filho Ismael, eu quero que você pegue o seu único filho. É bom a gente entender isso, sabe por quê? Porque ali Deus define quem verdadeiramente a promessa está. Então a promessa não está sobre Ismael. Os árabes são irmãos dos judeus, mas ele diz: o teu único filho. Então o filho da promessa, o único filho da promessa, irmãos, não é Ismael. O único filho da promessa é Isaac. E aí ele diz: pega o teu único filho e vai para um dos montes que eu te enviar. E aí oferece o teu filho, oferece essa criança em sacrifício a mim. Agora imagine se fosse eu. Imagine se fosse você. O que era que nós iríamos pensar? Também, por que Deus fez isso? Esse é o ano da bondade de Deus, 2023, né?
Quando você estiver por cima, e aí Deus fala assim: escuta, eu quero um sacrifício seu. O sacrifício, eu quero um sacrifício. E o que é sacrifício, irmão? Sacrifício é algo que você não tem condição de fazer. É algo muito maior, está além da sua capacidade, está além da sua compreensão. É algo que você diz assim: eu não posso fazer. É aquilo que Deus diz assim: é isso que eu quero que você faça. Porque Abraão não podia fazer aquele sacrifício. Era o sacrifício do seu único filho. Era o sacrifício da prova da bênção, irmãos. Era como se Deus prometesse para você um ano mega abençoado em 2023, suprindo todas as suas necessidades. E quando você tivesse com tudo, com todas as bênçãos, Deus dissesse assim para você: agora eu quero que você faça isso. E você olha e diz assim: Deus, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como fazer. Por quê que não tenho como fazer? Porque está além do meu alcance. Mas sabe, irmãos, Abraão, quando Deus disse: eu quero que você me dê o seu único filho e vá para um dos montes que eu te indicar, Abraão vai automaticamente. Abraão pega Isaac, irmãos. E eu tenho certeza absoluta, não sei, o relato bíblico não diz que ele contou para Sara, mas eu acredito que ele não contou para Sara, porque eu duvido que Sara iria deixar Abraão sair de casa para sacrificar o filho. Eu duvido qual era a mãe que iria deixar. Qualquer mãe que está aqui, se você estivesse no lugar de Sara e Abraão olhasse para você e falasse assim: escuta, eu vou levar Isaac para sacrificar. Vai levar o quê? Vai fazer o quê? A primeira coisa que ela ia dizer: só se for por cima do meu cadáver. Então Deus não permite que Abraão fale para Sara. Sabe por quê? Porque Sara, muito emotiva, mulher, ia dar um problema. Nós não sabemos o que ele disse para Sara. Nós não sabemos o que ele falou para Sara. Mas eu sei que os dois saíram para cumprir o propósito. Irmãos, eram dias de caminhada. E olha, ele estava levando fogo, estava levando o jumento com as lenhas, estava levando 2 servos, e chega um determinado momento do percurso. Imagine o coração de Abraão, o coração do velho Abraão como pai, o que era que iria pensando naquele momento, dizendo: puxa vida, Deus me prometeu e agora Deus tirou. Deus me prometeu, falou que eu ia ser abençoado, falou que de mim, Deus falou que de mim todas as nações da terra iriam ser abençoadas. E Ele também me falou que não era através da vida de Ismael, era através da vida de Isaac. Então o filho da promessa era Isaac, e Deus me pede justamente o meu filho. Nós não sabemos o diálogo entre Abraão e Deus, mas aquele velho senhor, aquele velho patriarca, irmãos, ele colocou as lenhas no jumento, pegou os 2 servos e foi com Isaac, justamente para o lugar do sacrifício. Meus irmãos, quando chega perto do lugar do sacrifício, aí ele diz para aqueles que estavam lá, os 2 servos: fiquem aqui enquanto nós vamos adorar. Sabe por quê, irmãos? Porque adorar no momento mais complicado da sua vida é fácil. Quantas vezes nós desistimos de vir para a igreja quando o momento não está bom na nossa vida? Quantas vezes você deixou de vir, de servir a Deus, de adorar a Deus aqui em conjunto? Sabe por quê? Por conta de uma tribulação na sua vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos desistir da jornada, irmãos, porque algo está acontecendo na nossa vida? Abraão estava enfrentando uma das maiores problemáticas da sua vida. O seu filho, escuta, Deus pediu o seu único filho. Deus dá a promessa, Deus promete Isaac, mas em determinado momento diz assim: eu quero que você sacrifique ele a mim. Já pensou? Deus te dá tudo e depois Deus pede para que você devolva para Ele?
Às vezes nós não queremos devolver para eles. Irmãos, os nossos filhos de quem são? Seus ou de Deus? Irmãos, os seus filhos, os nossos filhos, de quem são? Nossos ou de Deus? De quem é? Mas porque muitas vezes nós queremos fazer com os nossos filhos aquilo que nós queremos e não perguntamos para Deus porque é dele. Porque se os nossos filhos são herança do Senhor, é a Ele que devemos recorrer, é a Ele que nós devemos dizer: Senhor, os nossos filhos são teus, é para a glória do teu nome, Senhor eterno. Então faz segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Porque quando aquele homem disse para aqueles dois que estavam lá: fiquem aqui enquanto nós vamos adorar, ele disse: fica aqui enquanto nós vamos ali, e ali nós vamos adorar ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Isso significa muito. Significa dizer e significa entender que a nossa adoração está acima da circunstância. O meu pastoreio está acima da circunstância. A sua vida de líder está acima da circunstância. A sua vida de cristão, a sua vida em crente em Cristo Jesus está acima da circunstância. Eu não dependo mais deste mundo para ser cristão, irmãos. Por quê? Porque este mundo não me carrega mais. Eu não tenho mais atrativo por este mundo. Por quê? Porque o que eu carrego é mais forte do que está no mundo. E Abraão estava dizendo com aquela atitude: não importa se eu vou sacrificar o meu Isaque, não importa se eu vou sacrificar aquilo que Deus disse que era meu, não importa se é meu filho, não importa se é minha promessa. O importante é que independente do meu filho, independente da promessa, eu continuo te adorando. Aleluia. Porque adorar, irmãos, adorar quando tudo vai bem, ai, irmãos, como é maravilhoso. Adorar quando eu estou bem, quando não tem enfermidade. Adorar quando tudo está organizado dentro do meu contexto familiar. Adorar a Deus, irmãos, quando o meu pastoreio vai bem. Adorar a Deus quando tudo está bem no lugarzinho da minha casa e tudo está sob controle. É muito bom subir para adorar. Eu quero ver subir para adorar quando o pau cantar. Eu quero ver subir para adorar quando todo mundo estiver contra. Eu quero ver subir para adorar, irmãos, quando as coisas não derem certo. Eu quero ver subir para adorar quando a morte chegar. Eu quero ver subir para adorar quando a doença chegar. Eu quero ver subir para adorar, irmãos, quando as coisas estiverem complicadas. Eu quero ver subir para adorar quando o casamento não estiver bem. Eu quero ver subir para adorar quando a família não estiver bem. Mas Abraão não quis saber disso, porque apesar dos pesares, apesar de Isaque, Abraão era um adorador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Repita comigo: uma promessa sempre carrega um sacrifício. Não vai adiantar, meus irmãos, se você tem uma promessa, você vai ter que sacrificar algo. Você tem um Isaque para sacrificar, e talvez você tenha 2 Isaque para sacrificar. Eu não sei quantos Isaques tem este ano para nós sacrificarmos. Eu não sei. Eu sei que este ano é o ano da bondade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Glória. Existe promessa de Deus para a minha vida e para a sua, amém? Sim ou não? Mas não esqueça, você vai ter que sacrificar algo. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Quando Abraão disse para os moços, irmãos, disse: fiquem aqui que nós vamos adorar. Porque quem não compreende, quem não entende o mesmo nível espiritual que Abraão estava vivendo, irmão, só vai servir mesmo para cuidar de jumento. Sabe por que Abraão não levou servos? Porque servos não sobem para o lugar da adoração, irmãos. Só quem sobe para o lugar da adoração é filhos. Só quem sobe para o lugar da adoração é filho e pai. Existia uma paternidade sobre a vida de Isaque,
Mas por que que aqueles dois servos não subiram para a adoração? Porque eles não tinham o mesmo nível de compreensão. Se eles entendessem que Abraão iria sacrificar Isaque, eles iriam falar o tempo inteiro: você vai sacrificar o seu filho por quê? Você é doido, seu velho. Isso não foi Deus que falou para você? Quantas vezes nós ouvimos assim? Foi Deus que falou para você isso? Não foi Deus que falou para você isso não, rapaz. Isso é invencionice sua. Por isso que tem pessoas que não podem caminhar com você, porque não tem o mesmo nível de entendimento espiritual que você tem. Amém ou não amém? Amém, queridos? Então presta atenção. Por isso que Abraão disse: vocês fiquem aqui como servos, e eu e Isaque, pai e filho, paternidade, vamos lá adorar. E eles subiram no monte. Irmãos, o monte não era baixo, era um monte alto. Mas Abraão, irmãos, ele sabia que o mesmo Deus que tinha dado Isaque para ele, o mesmo Deus que tinha pedido sacrifício para ele de Isaque, era o mesmo Deus também que iria trazer providência para a vida dele. Porque o mesmo Deus que te dá a bênção, o mesmo Deus que te pede sacrifício, é o mesmo Deus também que reserva a provisão sobre a sua vida. Aleluia, coisa maravilhosa é servir a esse Deus. É ou não? Sim ou não? Coisa maravilhosa é servir a esse Deus. Enquanto Abraão estava subindo, irmãos, com o seu filho Isaque e com a lenha, presta atenção na cena. Vamos lá para dentro da cena. Quando ele chega no monte, irmãos, ele faz o altar, ele conserta o altar, coloca as pedras para fazer o altar, porque Abraão iria sacrificar mesmo Isaque. Quando ele faz o altar, quando ele coloca as pedras, e aí Isaque vê as lenhas e coloca as lenhas em cima do altar do sacrifício. E aí, irmãos, o momento mais difícil de Abraão foi quando ele disse para Isaque: sobe em cima, fica em cima aqui, deita no altar do sacrifício. Irmãos, Isaque tinha aproximadamente entre 14 e 15 anos. Alguns dizem 17, ele era um pré-adolescente, um adolescente ali, ele já sabia de tudo. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas irmãos, paternidade é algo tremendo. Sabe por que Isaque foi? E ele não questionou Abraão, porque ele sabia qual era a direção que o pai estava dando para ele. Porque quem tem paternidade tem direção, quem tem paternidade tem direcionamento, meus irmãos. E aí quando ele diz para Isaque: sobe aí, irmãos, e aí ele pega o cutelo. Quando ele levanta o cutelo, irmãos, iria realmente descer a faca sobre o menino, sacrificar o menino, que ele desce, aí o anjo brada: Abraão! Eita, que maravilha, que Deus tremendo. Você pode dar um aplauso a esse Deus? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Você pode engrandecer a Ele, bendizer a Ele. Aleluia. Presta atenção. O mesmo Deus que te prometeu, esse ano 2023 é o ano da bondade do Senhor para a minha vida e para a sua vida, amém? Chuvas de bênção virão sobre a sua vida e sobre a nossa vida, amém? Mas não esqueça, você vai ter que carregar um sacrifício. Você vai ter que fazer um sacrifício. Não sei qual é o sacrifício que você vai fazer, mas Deus uma hora vai falar exclusivamente para você que Ele vai querer um sacrifício. E Ele vai dizer onde que é o local que você vai sacrificar. Mas fique tranquilo, sabe por quê? Nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai entender, meus amados, o seu sacrifício. Porque quem cuida de jumento não entende sacrifício. Quem cuida de jumento só leva mesmo jumento. Aqueles dois servos, eles só foram para cuidar do jumento. Eles não entenderam nada de sacrifício, não entendiam nada de adoração. Quando Abraão, naquele exato momento, levanta o cutelo, e que ele desce o cutelo mesmo para sacrificar Isaque, o anjo aparece.
e diz: Abraão, não faças tal coisa. Agora sei que amas a Deus. Aleluia. E ele disse: o Senhor proverá. No ano da bondade de Deus sobre a sua vida, é o ano do sacrifício, mas é o ano que Deus mais vai prover na sua vida, meu irmão. Bispo, e de onde que vem a minha provisão? Não se preocupe, sabe por quê? Porque ali não estava a assistência social da igreja para prover, não estava nenhum homem para prover ali. Sabe quem foi que proveu a vida de Abraão? O próprio Deus. Então eu quero ministrar nessa noite para você que quem promove e quem vai prover a tua vida é o próprio Deus. Quantos acreditam assim? Porque quando ele olha para aquele animal, ele entende e diz: Deus proverá. E aí ele pega aquele animal, coloca o animal no lugar de Isaac. Aleluia. Coloca a provisão no lugar de Isaac. Coloca a provisão no lugar de Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac não era a provisão. Isaac nunca foi a provisão. Não, irmãos. Isaac era sinal de bênção. Porque quando Deus derrama bênção sobre a sua vida, as pessoas precisam observar a sua vida abençoada. É uma vida cheia de bênção. Vida cheia de bênção e vida abençoada não significa uma vida rica, abastada de dinheiro. Não é isso. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é abençoado, irmãos. Uma vida abençoada é uma vida cheia da plenitude, da certeza, da fé, da esperança, de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre sua vida e sobre nossas vidas, para a glória do nome santo de Jesus. E aí ele pega, coloca o cordeiro, ou coloca o carneiro no lugar de Isaac e sacrifica o cordeiro. Eu quero declarar nesta noite, eu quero declarar para a minha vida e para a sua, o mesmo Deus que está derramando bênção sem medida sobre sua vida e sobre minha vida em 2023, é o mesmo Deus que vai nos pedir sacrifícios, amém? Mas também é o mesmo Deus que vai prover para nossas vidas no nome santo de Jesus, para que todo mundo escuta. E foi através disso, dessa atitude, que Abraão, irmãos, foi autodenominado o pai da fé. Por que Abraão foi autodenominado o pai da fé? Porque Abraão fez tudo isso não por vista. Abraão entendeu, ele compreendeu que mesmo se ele sacrificasse Isaac, mesmo se ele tocasse fogo em Isaac, sacrificando, Deus poderia das cinzas ressuscitar Isaac. Porque está lembrado da frase que o anjo disse para Sara? Existe alguma coisa impossível para Deus? Então eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo: existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Fique de pé na autoridade do nome de Jesus. Eu quero convidar os pastores aqui para